A gente vai explorar uma ideia bem poderosa, a de que cada pensamento nosso, por mais particular que pareça, tem um poder oculto. Um poder que não fica só na nossa cabeça, mas que pode de verdade ecoar e transformar o mundo lá fora. Sabe aquela sensação de que nossos pensamentos são só nossos? Coisa privada que tá ali trancada na nossa mente? Pois é, mas e se não fosse bem assim? E se cada pensamento, até o mais bobo, criasse uma espécie de onda, uma ondinha que vai se espalhando? É uma ideia que, se a gente parar para pensar, muda completamente a nossa perspectiva. E a base de tudo isso tá aqui, nessa frase. Não existem pensamentos neutros. O que o material de origem diz é que, olha só, tudo, absolutamente tudo que a gente pensa, por mais simples que seja, gera um efeito. Não tem exceção. Isso, claro, coloca um peso, uma responsabilidade enorme sobre o que a gente cultiva aqui dentro, no nosso mundo interior. Ok, então, por onde esse eco mental começa? Bom, a primeira onda é aquela que está mais perto da gente, sabe? É a que mexe com o clima emocional bem aqui ao nosso redor, nas nossas relações do dia a dia. E basicamente a gente tem dois caminhos para seguir. De um lado, tem os pensamentos que separam. Aquela mentalidade do eu contra eles, sabe? Que acaba isolando a gente, criando umas ilhas emocionais. Já do outro lado, a gente tem os pensamentos de conexão. Esses são os que constroem pontes, que buscam o que a gente tem em comum com os outros. E são eles que criam um ambiente, um clima, muito mais positivo e saudável. Só que essa primeira onda, ela não para por aí, não. Aquele clima que a gente cria ao nosso redor, ele começa a transbordar, vira quase uma cascata, sabe? E é aí que o eco começa a ganhar mais força. O nome disso é contágio emocional. E é bem o que parece mesmo. Os sentimentos se espalhando de pessoa para pessoa, quase como um vírus. O material que a gente está analisando destaca que o medo e o amor, em especial, são super contagiosos. Eles passam de um para o outro com uma força que a gente nem imagina. E o mais interessante é que isso não é algo que simplesmente acontece. A gente pode dar o pontapé inicial de propósito. Primeiro passo, escolher ter pensamentos de conexão. Segundo, olhar para as outras pessoas e reconhecer nelas os mesmos medos, as mesmas amores que a gente tem. E aí, quando a gente faz isso, essa percepção acaba despertando nelas também esse sentimento de união, de empatia. E, claro, uma hora, essa mudança que acontece por dentro começa a aparecer do lado de fora. É inevitável. Nossos pensamentos viram ações. E essas ações, bom, elas acabam virando um jeito de ensinar, sabe? Ensinar pelo exemplo que a gente dá. Mas como é que isso aparece no dia a dia? Bom, tá em tudo. No jeito que a gente reage a um problema, nas palavras que a gente usa, na forma como a gente se trata e, principalmente, em como a gente trata os outros. Cada coisinha dessas é um exemplo que a gente está dando para o mundo. É a nossa contribuição, sabe? Para o bem ou para o mal, para o clima geral das coisas. E agora a gente chega no ponto que é talvez o mais impressionante de toda essa análise. A ideia de que a mudança dentro de uma única mente, uma só, pode de verdade ser o começo de uma transformação gigantesca, coletiva. Pensa só, tudo começa com uma única pessoa. Alguém em qualquer lugar que simplesmente toma uma decisão interna. Uma escolha consciente, pela paz, pela conexão. E essa decisão, mesmo que aconteça só ali, no silêncio da mente de alguém, tem uma força que a gente nem calcula. É como aquela pedrinha que a gente joga num lago. Vamos ver a onda que ela cria? A afirmação que a fonte traz é uau, é muito forte. Diz que essa escolha individual autoriza a paz no mundo. Para pensar nisso um segundo. É como se uma pessoa, ao encontrar a própria paz, estivesse dando permissão para todo mundo fazer o mesmo, abrindo uma porta que antes parecia trancada para todo mundo. E o ponto final dessa jornada toda, o lugar onde essa porta se abre, leva para a cura coletiva. A cura daquelas divisões, daqueles medos, de tudo aquilo que, se a gente lembrar lá do começo, nasceu de simples pensamentos de separação. No fim das contas, a gente fica com uma imagem muito poderosa na cabeça. Se os nossos pensamentos são como sementes e o mundo é o jardim que nasce delas, a pergunta que fica não é só que mundo a gente está cultivando. A questão de verdade é, será que a gente tem noção do poder imenso que temos nas mãos como jardineiros desse mundo?